Graça e paz, amadas do Senhor. Hoje uma palavra do céu. Mas antes eu quero deixar aqui, eu sou a Márcia Gomes, diretamente da Inglaterra, contribuindo para o reino do Senhor esta palavra, também em comunhão, ou em conjugação com a psicanálise. Sou uma psicanalista, mas esse não é o caso, aqui é mesmo hoje a palavra do Senhor. Então vamos falar sobre confiar e esperar. Confiar e esperar, ele tem que estar no mesmo equilíbrio, porque se tiver desequilibrado, vai mexer com as nossas emoções. E é normal porque nós somos seres humanos. Nós somos envolvidos por diferentes sensações, por diferentes maneiras também de nos comportar mediante a cada um. Deus, ele dá também a sabedoria. O Senhor, ele dá controle, porque nós somos pessoas completamente diferentes uma das outras. Há quem é um pouco mais intenso, há outros que são mais chorando, né? Tem um choro mais ali ativo diante da sua dificuldade. Mas Deus, ele é Deus e ele está no controle de tudo. Então, confiar e esperar. Na promessa de Maria e José, eles eram, dois jovens que estavam noivos, e isso significa que por ser escolhido pelo Senhor para ser ali os pais, vamos assim dizer, os progenitores de Jesus, que eles então foram confiados. Por que confiados? Maria, para quem não sabe, ela estava noiva e biblicamente nos ensina a coabitar após o casamento. Ou seja, primeiro fazer uma aliança passada, confirmada na presença do Senhor. E infelizmente tem se tornado tão banal falar de casamento, falar de aliança, falar sobre a espera, falar sobre a sexualidade, falar sobre meninas e meninos seguir ao Senhor, no sentido também de que é válido, é mais do que confirmado também psicologicamente, o corpo de um jovem ele ainda não está tão preparado, e o ato sexual também no casamento é algo seguro, é uma aliança de sangue, mas na presença do Senhor. E então Maria e José, eles estavam noivos e ela recebe então ali a promessa de que ela estaria grávida. Um anjo fala com ela e também confirma com o noivo. Tipo assim, olha só, a sua noiva está grávida espiritualmente. Ou seja, o anjo vem e confirma isso. Ninguém tocou nela, não é nada humano, é algo espiritual. O próprio Deus permite isso. E ele, então, eu acho que um pouco, em parte, deve ter pensado, é melhor eu fugir. Mas Deus deu uma ordem para ele. E olha aqui como isso vai mexendo mais profundo, vai falando sobre caráter. O caráter de um homem que assume a paternidade de uma promessa e uma mulher que crê na promessa. E os dois, então, adiantam o casamento, mas são progenitores de algo espiritual, sem nunca ter tido contato sexual, mas a promessa foi mantida. E eles, então, vivenciaram esse desenvolver. A gravidez, ela é linda,
Elas são geradas por aí, né, os seus 9 meses, a qual a própria Bíblia vai dizer que o bebê, ele, né, o próprio Deus tem um mistério no crescimento desse feto, nem a ciência consegue explicar o poder de Deus. Então Maria e José, eles tiveram, eu vou adiantar, se vocês quiserem ler, essa história está lá em Mateus 1, 18 ao 25. E eles tiveram então Jesus Cristo. Como mãe, como mulher, nós olhamos para a vida emocionalmente de forma bem diferente do masculino. Nós somos mais emocionais. Nós começamos a pensar e preparar berço, roupinhas, a imagem de que vamos ter pessoas à nossa volta para criar expectativa, né? Faz parte daquele processo, daquele momento que a mulher passa por enjoo, algumas outras sonha em ter a comidinha de alguém que ela gosta por perto, mas Maria não viveu nada disso, porque ela teve que mudar. Jesus nasceu então em Nazaré, justamente porque o cuidado do Senhor. Maria e José corriam risco de vida, porque eles tinham uma promessa e tudo faz parte. Quando nós estamos para vencer ou quando estamos para avançar em algo, também somos afligidos, atacados por vezes. E Maria, então, ela tem, né, como José, mudar a geografia, os planos, mas confiadamente ali na promessa, eles fizeram todo o percurso que o próprio Deus demonstrou a eles, o cuidado, através do anjo, através de profetas. O Senhor, ele foi unindo, né? Ali, eu costumo dizer que Deus, ele dá um sinal no sentido igual o semáforo. Ele abre a luz, agora vai, calma, abranda, agora você não prossegue, né? No vermelho. E aí nós precisamos estar atento. Quando é que Deus quer que nós avançamos? Quando é que nós devemos estar com cuidado? Porque a Bíblia diz que nós precisamos orar e vigiar. E Jesus então nasce em um lugar completamente desproporcional no sentido sendo quem ele é, aos olhos humanos. Poderia nascer numa casa bonita, numa casa bem colocada, composta, mas ele nasce justamente num estábulo, porque foi o que Deus permitiu. O Senhor podia preparar também um hotel, né? Um hotel de 5 estrelas, de 1 estrela, mas não foi nada disso. Não tinha lugar. E na vida nós, para começar a iniciar na nossa vida, não vai ter lugar perfeito. Não vai ter lugar talvez de tanta condição, como investimento, como aparência, mas a verdade é que há uma promessa a se cumprir. E aí mora aqui a confiança. Será que nós temos a confiança de ouvir a voz do Senhor para dar passos perseverantes, confiadamente em quem nos chamou para o processo? Ou nós precisamos ficar sempre ali paralisado no sinal vermelho, sem nenhuma ação, acreditando que tudo vai acontecer só porque houve a promessa? A promessa, ela vem, mas também vem a demonstração aonde e como devemos fazer. E Jesus, então, ele nasce no mais improvável lugar. Deitado numa manjedoura, nada muito bonito, nada tão requintado. Mas não é uma questão de luxo. Não é uma questão de que precisamos ter tudo. É simplesmente o plano de Deus. Porque Jesus nasceu para que nós nos conhecêssemos, para que acontecesse tudo o que aconteceu, para que
fosse cumprido aquilo que o próprio Deus diz lá em Gênesis, dizendo que Jesus, aliás, que vinha o Salvador da dor de um parto. E foi justamente isso. Jesus nasceu da dor de um parto. Ele não é humano, né? Vindo de um ato sexual humano, mas ele veio através de um parto. Tudo isso para que nós recebêssemos a salvação. E para você que não conhece a história, queira saber mais, ou não segue, ainda não tem esse entendimento, que não serve ao Senhor, não se rendeu a Ele, por favor, pode comentar, deixar aí, eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador, eu aceito, eu me rendo, pode também comentar, eu me rendo no processo de confiar e esperar, em equilíbrio com o propósito. Se Maria ela não aceitasse o desafio ou ela não fosse obediente, ela não viveria o chamado. Vai nos faltar, por vezes, essa entrega para viver a vontade do Senhor. E por vezes também nós não queremos aceitar por apego. O apego, ele gera desequilíbrio emocional. Porque talvez você está pegada em algo que impede de receber algo maior. Seja no trabalho, num relacionamento que não está bem, que não é o que o próprio Deus quer para a sua vida, mas eu prefiro estar com essa pessoa. Eu não admito, talvez um noivado, né? Não admite que o próprio Deus já mostrou que esse relacionamento não faz bem, não é o que ele tem. E aquele negócio que começou de uma forma ilegal, de uma forma que Deus não tinha permitido, mas está aí, se arrastando, acreditando que vai dar tudo certo. Voltamos para perguntar a Deus: Senhor, qual é a sua vontade? Qual é o seu propósito de fato? Eu quero me render e te dar graça. Faça de mim o que tu quiseres, por mais que me doa, mas me restaura. Me faz confiar de todo o meu coração que o meu melhor é confiar plenamente no Senhor. Vamos confiar em Deus para que Ele simplesmente esteja no controle, regindo as nossas vidas, os nossos sonhos, os projetos. Talvez seja a mesma dor que Maria passou por ter mudado de casa, não ter tido ninguém, por não ter familiares, pelo medo em si, ou pela questão de ver o seu filho nascer naquele lugar. Então vamos nos render e eu quero orar com você nesse sentido. Senhor nosso Deus, amado Pai, que o Senhor nos ajude nesse processo de esperar. Nós queremos confiar, queremos render ao Senhor para que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu mesma tiro as minhas mãos, mas entrego o meu ouvido para ouvir a sua suave voz, a voz do comando nesse processo, para onde tenho que ir e o que deveremos fazer. Eu oro entregando o meu coração e dizendo que não tenho nenhum controle sobre ele, mas confiando no processo da tua vontade.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, abençoando também você aí desse lado. Em nome de Jesus Cristo. Amém.